Hoje no Menu do Líder nós vamos estar com o diretor de tecnologia da Orcegups, uma das maiores empresas de segurança da América Latina. Mestre em tecnologia e inovação. Vamos conhecer um pouquinho antes de a gente entrar no assunto. Vamos ver o que ele faz. Ressaca e tinha fome. O meu agora, depois do almoço, continua difícil. E os clientes começaram a enxergar isso. Isso passou a ser uma ameaça para a NET, porque ela precisava contratar o Honda da Senha para poder apurar aquelas marcações. Que lá atrás éramos formados em 3 e hoje dividido em 3 camisetas aqui. Agora com vocês, Giliardi dos Santos. Bem-vindo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado pelo convite. E aí, o que tem para hoje? Qual o menu do dia? Então, eu vou preparar para ti, para vocês, um carbonara clássico, um prato da culinária italiana que eu adoro, que faz parte da minha vida na cozinha, porque quando eu comecei a cozinhar, não que eu seja um exímio cozinheiro, mas eu gosto de estar na cozinha, acho que é um momento bom com a família, com os amigos, e como ele é um prato relativamente simples, na verdade a gente acha que ele é simples, porque quando se começa a olhar os ingredientes que são poucos, a gente acha que ele é simples, eu me empolguei em começar fazendo carbonara, deu certo, funcionou, fica gostoso, e aí eu comecei a colocar... Virou um clássico da família? Virou um clássico da família, todo mundo gosta, sempre dá certo. E aí eu fui descobrindo que o carbonara tem os seus segredos ao longo do tempo, já errei fazendo também, né? Mas é um prato então que pertence já à família, a gente gosta muito, e escolhi ele por ter essa ligação sentimental então e compartilhar esse momento aqui contigo. E agora, enquanto tu vai fazendo, tem uma curiosidade que eu quero saber. Eu fiquei sabendo que houve um campeonato mundial de palmas, de taco. Você sabe aquele jogo de taco, assim, que bate com a bolinha e tal? Teve um campeonato mundial que alguém foi campeão. Eu quero entender essa história aí. Isso é uma história... Tô vendo que aqui vai ser um momento revival. A gente vai começar a fazer momentos de lembrança do passado. Quem é 40 a mais, com certeza já brincou de taco, jogo de taco. Lá para cima, São Paulo e Nordeste, o pessoal chama de bets, né? Mas aqui no Sul a gente chama de taco. Uma bolinha, 2 pedaços de madeira, né? E sobretudo na praia a gente sempre brincou muito. E lá em Palmas, em Governador Celso Ramos, nós por muitos anos, se eu não me engano foram 13 edições, nós promovemos o campeonato de taco. E não cheguei a ser campeão, já cheguei a ser segundo lugar. Mas a gente brincava, chegou a ser gravado pelo pessoal do Patrola, o Marcos Piangers, hoje famoso, né, chegou a fazer uma matéria conosco, está aí no YouTube se quiserem procurar. E sim, nós fizemos o campeonato de taco por muito tempo, né, era um campeonato que tinha um sucesso enorme, as inscrições, estou falando de 2001, as inscrições já eram pela internet, né, nós que somos de tecnologia já fazíamos a inscrição pela internet. Já tinha digital na época. Já existia digital, e as inscrições acabavam em 2 minutos. Nossa. 32 duplas, em 2 minutos, assim que abria as inscrições, elas esgotavam, porque realmente o campeonato era um sucesso. Momento de descontração, de alegria, muito bacana, foi uma época boa. E qual é esse quê de ser internacional? O internacional, isso foi um apelido que o Marcos Piangers deu, é porque participavam argentinos também. Então, como não eram só brasileiros, e era o único campeonato conhecido, ficou como sendo o campeonato mundial de taco bola. Perfeito, perfeito. Vamos embora preparar nosso prato? Vamos lá. Então, o carbonara, Rodrigo, é um prato clássico de poucos ingredientes, como eu falei. Basicamente, ovos, a gema do ovo especificamente, o queijo, que originalmente é o pecorino romano, eu gosto de usar o grana padano, é meu toque de inovação no prato, né? Sai um pouquinho do clássico, mas ainda fica lá na Itália. E o ingrediente principal, que é o guanciale. Tem gente que faz com bacon, há uma grande discussão na internet sobre não pode usar bacon, não pode usar creme de leite e tal. O meu é o clássico, eu uso o guanciale porque eu acho que tem realmente, dá um sabor marcante pro prato. O guanciale é um defumado da bochecha do porco, diferente do bacon, né? E ele tem uma gordura a mais e essa gordura tem um sabor bem marcante que dá ao prato, confere ao prato aí realmente um sabor diferenciado. Perfeito. E por onde a gente começa? Eu vou começar então cortando o guanciale. Ok. Se tu quiseres me ajudar, ir ralando o queijo também. Ralando o queijo. Isso. Deixa eu tirar esse aqui daqui. Eu nunca ralei um queijo, vou fazer agora aqui. Vamos ver se eu vou saber fazer. Qualquer coisa eu peço assessoria. Boa. Dos universitários. O ralado fino ou o ralado grosso? Ralado bem fininho. O segredo do molho, que envolve o creme, né, que envolve a massa,
é que o queijo ele tem que ficar bem fininho, quase uma farinha, então na menor granularidade, porque ele não precisa de uma alta temperatura para poder derreter. Se o queijo ficar em pedaços maiores, ele vai acabar precisando de mais temperatura e isso pode coagular o ovo. E aí a gente vai ter não um carbonara, e sim um macarrão com ovo mexido, e esse a gente não quer hoje, né? Entendi. Vamos embora aqui, deixa eu ver o lado para cá, vamos ver se eu vou saber fazer. É assim? É isso aí. Ah, então é simples. Parece simples. Acho que eu consigo. Sabe que uma vez eu já errei fazendo o carbonara e aí virou um grande macarrão com ovo mexido. Que também é bom, né? O bom é que era para a família também e a garotada ela também gosta de ovo mexido, então deu tudo certo. No final, é alegria garantida, né? O Max tá aqui fazendo um cafezinho pra gente. Opa, isso é bom. Aproveitar esse momento. Depois a gente vai tomar com um vinhozinho para harmonizar com o prato. Boa. Mas um cafezinho nessa hora também vai bem. Queres o vinho agora ou só na hora de comer? Eu acho que a gente vai primeiro no cafezinho, depois a gente... O vinho tá dando aquela resfriada, para ficar fresquinho, né? Giliard, na Alcegups vocês lidam com o ativo mais importante para a liderança, né? Que é a tranquilidade. Né? Qual o segredo emocional para tu gerir uma marca que vem de confiança? Rodrigo, são vários segredos, né? Tem os emocionais, claro, mas são vários segredos. Eu acho que lá no Alcegups, nós nos pautamos muito, e isso é importante quando a gente tem um time grande. Na Alcegups somos em 8.500 colaboradores, no grupo todo, e há um grande desafio que é solidificar uma cultura organizacional. Então nós temos as nossas diretrizes bem traçadas, né, as diretrizes estratégicas, missão, visão, valores, né, e a gente trabalha muito para que esses valores, por exemplo, estejam presentes no dia a dia de todo mundo. Então, os nossos valores são 5, a gente fala de transparência no dia a dia, nas relações, transparência nos processos, a gente fala de resultado, porque afinal de contas é uma empresa, né, e ela sobrevive de resultado, a gente fala de excelência, então a entrega do nosso serviço, ela tem que estar pautada em excelência, a gente fala disso tudo pautado também numa base de cooperação muito forte entre os colaboradores e também responsabilidade social, porque afinal de contas a empresa sim visa resultado, mas fazemos isso muito bem, né? Inclusive já participaste de algumas ações conosco relacionadas à responsabilidade social. Em cima desses valores a gente agrega ainda 3 pilares, que são processos, ferramentas e pessoas. E aí esse é o ponto, acho que bem marcante, que o líder precisa se preocupar. Nós definimos muito bem processos, nós temos ferramentas, sobretudo usando tecnologia, né, de todos os tipos. E muitas delas vocês que desenvolvem. Muitas nós desenvolvemos, depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. Né, mas de fato o pilar pessoas é um pilar em que a gente investe muito. Então acho que investir nas pessoas, buscar delas, conseguir extrair delas, né, o máximo de resultado é sempre um desafio para o líder. E aí a gente tem que cuidar muito bem dessas pessoas, a gente tem que, de fato, capacitá-las, dar condição para que elas colaborem com a empresa, cooperem entre si, né, e no fim façamos com que essa cultura organizacional, esses valores todos sejam sustentados, e aí naturalmente o resultado aparece. Fica um pouquinho mais fácil para o líder quando o caminho é esse. Perfeito, o cafezinho está ali do ladinho já. Opa! Obrigado, Marco. Quer com açúcar, sem açúcar, como é que prefere? Não, sem açúcar e sem leite. Já, tá bom, mas... Tá ótimo. Tá ótimo? Ó, vamos botar o queijinho aqui nesse pote. Aqui tava. Vamos pegar esse outro. Vou botar aqui o queijo. Vou colocar aqui do ladinho. Vai aqui mesmo. Tem gente que faz o guanciale ou bacon, quem usa bacon. Eu não sou ortodoxo, eu não sou puritano na cozinha, eu adoro também inventar um pouco, mas alguns pratos eu acredito que o clássico é o que tem valor, né? Mas algumas pessoas fazem em cubinhos. Eu gosto de fazer o guanciale em tirinha. Acho que dá um quezinho, menores. Exatamente. Não, pedacinhos maiores nesse caso. Maiores? Porque a gente sente ele mais no prato. Quando faz em cubinho, ele acaba sumindo um pouquinho mais. Tem mais contato com o sabor, né? Exatamente. Entrando um pouquinho na rotina do dia a dia da Alcegups. Agora o bicho vai pegar nas delícia. 24/7. Uma consciência 24/7, uma operação que não pode desligar. Como é que tu prepara uma operação dessa?
24/7 cuidando do patrimônio e da vida dos nossos clientes. Inclusive o Max, onde a gente está aqui, é nosso cliente. É um prazer poder compartilhar desse momento aqui com ele. E quero dizer para o Max e para os nossos clientes, para quem está nos ouvindo, que sim, é uma responsabilidade muito grande. Hoje são mais de 80 mil clientes em que a gente monitora. Nós prestamos o serviço de segurança patrimonial e segurança eletrônica. Segurança usando vigilantes, pessoas, e segurança usando bastante tecnologia. E nesse sentido, são 80 mil clientes em que a gente cuida todo dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, de patrimônio e de vidas. Então é uma responsabilidade muito grande. E sim, antes de dormir, sempre vem aquela preocupação, hoje muito menos, porque a gente tem de fato uma empresa muito organizada, muito estruturada em termos de processo, como falei, e muitas ferramentas. Então a gente tem a melhor e a maior central de monitoramento, diria, da América Latina. Já conheci muitas mundo afora. No Brasil eu nunca vi uma igual, em termos de processo, as próprias pessoas, mas sobretudo as ferramentas que a gente usa. Como se citaste, muito desenvolvida dentro de casa, porque à medida que a Orcegups foi crescendo, nós sempre enxergamos em que nós precisávamos de mais. Para fazer o excelente, que sempre foi a nossa visão, nós precisávamos de mais. Então nós criamos muitas ferramentas especificamente para as nossas dores. E esse é um ponto que eu defino como muito importante para um líder, sobretudo para um líder em tecnologia, como é o meu caso. Eu sempre vivenciei tecnologia, e minha base é tecnologia, meu background, minha formação, fiz engenharia, depois fiz ciência da computação, então minha base é técnica, depois eu aprendi a ser um líder, mas a minha base de tecnologia sempre me levou à academia para eu me apaixonar pela tecnologia. Mas eu sempre me trabalhei para usar tecnologia, aplicar para resolver problema fora da área de tecnologia. Então esse eu acho que é um grande segredo, que muitas vezes as pessoas se apaixonam pela tecnologia e esquecem do problema em si. No mundo das startups, que a gente já teve alguns envolvimentos nisso, juntos inclusive, no mundo das startups a gente vê muito empreendedor iniciando e errando esse caminho porque se apaixona pela solução e não pelo problema que ele quer resolver. Se apaixona pela tecnologia que ele cria e não pelo cliente que tem uma dor, e isso acaba levando para um caminho um pouco perigoso. Fica distante da resposta que precisa. Exato. E lá no Orcegups, a gente sempre enxergou a tecnologia, muito com essa visão que eu trouxe, de que a gente tem que usar a tecnologia sim, mas ela tem que ser só o caminho para a solução de um problema. O nosso cliente tem um problema, o nosso cliente tem uma necessidade. Como é que eu uso tecnologia para extrair o melhor disso tudo, baseado na nossa estrutura de governança, e entregar mais para o nosso cliente? Perfeito. Então essa é uma grande preocupação, nós sabemos da responsabilidade, 24/7, nossos colaboradores não param nunca, Natal, 1º do ano, estão sempre trabalhando, numa estrutura bem importante para entregar para os clientes o que é de melhor do ponto de vista de segurança. E isso, de novo, porque nós estamos bem alicerçados em processos, ferramentas e pessoas. Perfeito. Uma das coisas mais difíceis que eu vejo, eu que acompanhei bastante isso tudo de perto, é a tradução de linguagem. Tu falou, poxa, venho lá da engenharia, lá do cartesiano, né? Exato. Lá do cartesiano. E o mundo da tecnologia, ele tem uma linguagem. Tem. E o administrativo, o padrão, ele tem outra linguagem. Que nem sempre anda em parceria uma com a outra. Verdade. Como traduzir essa linguagem, entender o que a empresa precisa e ofertar aquilo que a tecnologia permite, fazer essa tradução de linguagem. Como é que funciona isso? Eu acho que isso é uma habilidade, e como qualquer habilidade ela pode ser desenvolvida, mas eu acho que é importante a gente tentar sempre exercitar a empatia. Quando a gente está numa conversa, eu ter empatia facilita a comunicação, ou seja, vou falar com alguém que tem uma dificuldade de entender o meu idioma, por exemplo. Eu vou tentar, de alguma forma, criar um mecanismo para fazer ela me entender. E quem vem de área técnica, isso não é só com tecnologia, os advogados têm o juridiquês, os engenheiros, tecnologia. Quem vem da área técnica, talvez nem seja um problema das pessoas, sabe, Rodrigo? Na minha visão, tem um problema da própria academia. Porque as universidades, muitas vezes, fazem isso com os alunos. Elas focam tanto no conteúdo técnico e tornam o aluno também robotizado, ele fica com aquela linguagem do techniquez e ele tem dificuldade de se expressar fora daquele contexto da academia. E eu enxergava isso. Desde a academia, comecei a trabalhar bem cedo. Assim que entrei na faculdade,
eu já comecei a fazer estágio. Fazia estágio numa área financeira, que não era a minha área, então eu já tive que começar ali, me exercitar para falar uma linguagem, entender uma outra linguagem que não era minha e falar uma linguagem que também não era e que precisava ser entendida pelo contexto que eu estava inserido. Então eu sempre exercitei muito essa habilidade de novo, exercitar a empatia para que as pessoas ao meu redor pudessem entender a mensagem que eu queria passar. Então eu sabia que se eu falasse só para o meu mundo, quem estava ao redor não ia perceber. Então acho que esse é o segredo, é ter um pouco de empatia, ler o ambiente ao seu redor para conseguir, no fato, fazer a mensagem ser compreendida, né? Comunicação não é aquilo que se fala, é aquilo que o outro entende e compreende. Exatamente. Então a gente tem que sempre se localizar no contexto ao qual se vai comunicar para daí, de fato, conseguir que a mensagem seja compreendida. Qual foi a maior lição que tu aprendeu sobre comportamento humano nessa tua história de vida, nessa tua transformação de linguagem? Comportamento humano. Eu lido com pessoas, acho que... Isso é difícil de responder. Todo líder, é difícil. Todo líder tem esse desafio. Nós temos 8.500 pessoas, então realmente é um desafio diário, né? E diria, Rodrigo, que não existe uma bala de prata, né? Eu acho que o exercício da empatia ele é importante, entender as pessoas, entender que as pessoas não são máquinas, né? A gente que vem de tecnologia entende que dar uma instrução para um computador, apesar de que hoje em dia com a inteligência artificial a subjetividade do cérebro humano está vindo um pouco para a tecnologia, mas ela é mais fácil lidar então com uma máquina do que lidar com uma pessoa. Né? Para uma máquina, se você dá um comando, ela responde. A outra, você dá o mesmo comando, ela responde exatamente igual. Para uma pessoa, não. A pessoa, se você fizer um pedido, uma solicitação para uma determinada atividade, talvez ela entregue aquilo que você pediu. Para outra, talvez ela já entenda de uma maneira diferente. Então, de novo, entender que as pessoas não são máquinas, primeiro ponto. Né? Fazer com que elas entendam aquilo que se propõe, o propósito. Qual é o propósito do processo, da empresa? Qual é o propósito daquilo, do projeto que se está engajando o colaborador, as pessoas, para que elas entreguem o resultado que se espera? Eu acho que esse é o papel do líder. Fazer com que as pessoas se engajem, se envolvam, entendam, se alinhem com o processo, para que no fim a gente consiga o resultado que é bom para todo mundo. Perfeito. Rodrigo, estamos com o guanciale cortado. E agora? Vinhos. Agora a gente vai dar uma fritada nele. Uma fritada, vamos pegar essa frigideirona aqui. Isso. Gigante, olha aí galera. Essa é gigantona. Nós vamos fritar ele em fogo de médio para baixo, porque a gente não quer queimar o guanciale, a gente quer extrair um pouco da gordura dele, essa gordurinha a gente vai usar também. Tu bota azeite, alguma coisa? Não, ele vai largar a gordurinha dele, a frigideira vazia, só o guanciale. Sabe que enquanto a gente falava aqui, foi emocionante ouvir o relato do Max enquanto cliente, né? Tu viu? O Max é o proprietário desse local que a gente está gravando. Inesperado, né? E ele é cliente Orcegups, e uma grata surpresa porque a gente começou a falar sobre a responsabilidade que a empresa tem do serviço para com os clientes, e ele emocionado veio falar sobre algumas situações envolvendo a segurança do patrimônio dele, né, e que deixa a gente realmente, isso gratifica, né, porque a gente vê a materialização do resultado do nosso trabalho e vê a satisfação do cliente, né, vendo tudo aquilo que a gente pensa e faz no dia a dia, sendo entregue e sendo percebido, né, lá na ponta pelo nosso cliente. Acho bem bacana. Vamos lá? E agora? Vamos botar pegar o guanciale. Isso, preciso de uma espátula. Borrachinha? Silicone pode ser melhor. Ótimo. Então vamos dar uma fritadinha aqui no guanciale. Uma das tuas marcas, vamos trocar de lugar contigo, que daí fica mais perto Joia. ali. Uma das tuas marcas é não esperar pelo mercado, né? Se tu vê que o mercado não tem a solução, tu cria. Exato. Você desenvolve, faz a tecnologia, desenvolve equipamento, que eu sei, já tem isso aí, também, já tem no mercado. Também. Lá no Orcegups, Rodrigo, quando nós, lá atrás, há muitos anos atrás, decidimos fazer uma virada no destino da companhia, um replanejamento, né, fizemos um choque de gestão e nós miramos em um crescimento bem acelerado. E para alcançar esse crescimento acelerado, nós precisamos internamente movimentar uma série de ações, revisitar todos os processos praticamente da empresa, montar times adequados a esse processo e, obviamente, de novo, eu sempre volto nisso porque são os nossos pilares, ter ferramentas que dessem uma condição de essas pessoas executarem o seu processo de uma forma fácil, simples, para evitar os erros, que naturalmente, né, é inerente ao ser humano. E nós sempre tivemos muita dificuldade, porque no Brasil, até então,
E até hoje não existe ainda empresas com a nossa característica, que envolvam o tamanho da operação que nós temos. E, naturalmente, uma empresa que o foco não é tecnologia, que o foco, por exemplo, é segurança, fomos ao mercado para buscar as ferramentas já disponíveis para que a gente ganhasse tempo com isso. E sempre tivemos muita dificuldade com isso. O mercado não tinha as ferramentas que nós precisávamos. A maioria das empresas que usavam essas ferramentas de mercado eram empresas que tinham a solução para empresas pequenas e não para a operação que nós já imaginávamos que chegaríamos. Então, sim, nós tivemos que, em muitos momentos, e fazemos isso até hoje, já nasceram muitos produtos dentro do Orcegups, muitas empresas de tecnologia, né, porque nós criamos algumas soluções lá dentro e depois produtificamos, levamos para o mercado. Chegamos ao caso de, inclusive, criar equipamentos, né? Então, a Orcegups tem uma indústria de sistemas de segurança. E como é que é isso? Sair do software, do serviço para o hardware físico? Isso é um desafio, isso é aprendizado, né? Processo de aprendizado contínuo. Virar indústria? Exatamente. Nós tivemos que montar uma indústria. Nós fomos para a China, nós temos alguns produtos que são importados de fora, prontos, que não vale a pena realmente fazer. Mas quando nós enxergamos que a necessidade do nosso cliente era muito específica, que a necessidade da operação era muito específica, seria melhor a gente construir, com todo o desafio do mercado brasileiro, né? Alguém fala hoje em abrir uma indústria quando muitas estão fechando, que isso seria loucura. E nós adoramos umas loucurinhas e fomos fazer essa jornada, montamos uma indústria para conseguir entregar, de fato, um produto e um serviço totalmente integrado, que gerasse valor para o nosso cliente e que, de fato, entregasse para a Orcegups aquilo que a gente queria. Então, construímos o software, uma plataforma em nuvem gigantesca, que está virando produto, vai para o mercado agora, esse ano, início desse ano, né? E junto a ela também um hardware, um sistema de segurança completo, que entrega bastante valor para o cliente, com facilidade, com eficiência, com um custo viável, que é importantíssimo hoje em dia na nossa economia. Então nós nos aventuramos nessa seara de sair um pouquinho do serviço, sair um pouquinho do software e botar uma mãozinha na indústria, aprender com isso, né, e conseguir entregar bastante valor e resultado para o negócio e para o mercado. Planejamento e coragem. Planejamento e bastante coragem. Empreender isso também, né, Porque isso Rodrigo? não chega a ser uma pivotagem, na verdade é um abrir de leque, né? Exato. A gente, em muitos momentos, fizemos isso. Tivemos que construir as soluções e isso naturalmente acaba não nos desviando, mas como tu falou, ampliando, né, a nossa capacidade. Então a gente aprende aquilo, tem um ciclo de aprendizagem. Esse é outro valor importante que nós sempre utilizamos dentro da companhia e a gente tenta passar para os liderados, que a gente tenta fazer ciclos curtos de aprendizagem. Então a gente não faz, claro que se faz planejamento, mas o planejamento ele não pode ser um impeditivo para começar alguma coisa. Então a gente tenta planejar curto, rapidamente. Se acertou, ótimo, vamos em frente, próximo passo. Se erramos, voltamos rapidamente, não temos um trajeto muito longo para voltar, replanejamos aquela etapa e vamos novamente em frente. Isso vem muito do mercado de tecnologia, né? Em tecnologia se tem muitas metodologias, as famosas MVPs, né? As metodologias ágeis, em que os frameworks e os métodos tentam, muito baseado no histórico, que lá atrás os projetos eram gigantes, orçamentos gigantes, e às vezes lá na frente um problema, um erro fazia com que todo aquele trabalho desenvolvido tivesse que ser jogado fora. Isso é dinheiro, é tempo, e hoje em dia não se permite mais isso. Então, em tecnologia, por muito tempo se fez isso, se aprendeu, e hoje em dia se faz ciclos mais curtos e nós trouxemos isso para o nosso negócio. Então a gente procura fazer esses ciclos curtos, rápidos, para que a gente possa aprender ou, se errar, também aprender com o erro, mas voltar rapidamente, corrigir e seguir em frente. O modelo MVP veio e ficou em tudo. Exatamente. É mais fácil depois de manobrar um transatlântico desse, né? Porque uma empresa pequena que faz um movimento como vocês fazem, é mais fácil. Sim. Não que seja fácil, mas é mais simples. Exato. Agora, pegar uma empresa grande, distribuída em todo o Brasil, isso é muito complexo. Hoje em dia se fala bastante disso, inclusive na academia, que é a ambidestria organizacional. Em tempos de IA, em tempos de inovação necessária em todas as companhias, as empresas grandes, elas têm esse grande desafio. Como que eu toco a minha operação no dia a dia? Como que eu faço a minha operação ter excelência, entregar aquilo que eu preciso entregar, porque afinal de contas é isso que gera o meu caixa para continuar, né, existindo, e ao mesmo tempo inovar, ao mesmo tempo enxergar esse mercado que está cada vez mais dinâmico e conseguir me adaptar a ele.
Então há essa necessidade de eu criar, se eu sou muito grande, se eu sou um transatlântico, eu crio alguns pequenos braços mais ágeis, então eu largo lanchinhas nesse mar, né? E essas lanchinhas elas têm uma mobilidade maior. Os batedores. Exatamente, elas vão conseguir fazer esses experimentos mais rápidos. Se errar, o prejuízo não é tão grande, seja de tempo, seja de recurso, ele volta, se acertou e entrega esse conhecimento, essa habilidade para o naviozão conseguir continuar a rota dele de forma sólida e consistente. O interessante é que ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma flexibilidade para isso tudo, tem que ter um rigor. Principalmente num processo que é como de segurança, né? Exato. Os processos que gerem um serviço de segurança, eles são rígidos, ele tem que ter uma disciplina. Tem. Então, isso é complexo, né? Isso é muito esse exercício da ambidestria. Eu tenho que ter a capacidade de manter minha operação, minha excelência operacional, porque, afinal de contas, o meu cliente não pode esperar eu acertar ou errar, eu tenho que sempre com ele acertar e, ao mesmo tempo, no outro braço, trazer esse quê de inovação para que eu possa, daqui a pouco, oferecer ao mercado, ao cliente, aquilo que ele precisa, com o que tem mais moderno disponível no mercado. Então, saber equilibrar isso é uma habilidade também que o líder precisa ter na área de segurança. Nosso guanciale já está no ponto. Tá no ponto. Nós vamos reservar essa gordurinha aqui da frigideira, ela vai ficar, que a gente vai usar ela depois. Rodrigo, se puder me ajudar e colocar uma aguinha para ferver. Eu já aqueci uma aguinha aqui, ó. Opa! Ela já vai pré-aquecida para nós. Jóia. Deixa eu ver se eu vou acender o fogo certo. Aguinha. No mundo, citou ali a inteligência artificial, no mundo que a inteligência artificial ela cresce, né, a cada dia e muito rápido, vai se tornando né, muito presente, né? Muito rápido, e muito evoluído. Chega a ser assustador, né? Assustador. Como é que a gente faz esse balanço do humano e da inteligência artificial, já que tu precisa ter agilidade no processo, mas não posso descartar o humano e nem fazer o meu cliente também receber um atendimento frio, né? Um atendimento que realmente não ajuda. Eu não quero colocar críticas aqui à inteligência artificial, mas o ser humano ele transmite um calor diferenciado. Sim. E como fazer isso com maestria? Trazer esse calor para a inteligência artificial para não deixar esse humano de lado? Eu acho que a gente já faz isso há bastante tempo. A IA ela está numa onda, numa moda, né? Uma hype, como se fala. Hoje em dia não, já há uns 3 ou 4 anos aí, desde o lançamento do ChatGPT, que foi a ferramenta de mercado que mais fez barulho, mas nós, no nosso dia a dia, na nossa operação e apoiando as pessoas, esse é o ponto que a gente vai chegar, a gente já faz isso há bastante tempo. Ladinho, depois a gente traz ela de volta. Boa. A gente já faz isso há bastante tempo, sabe? Por exemplo, a IBM já disponibilizou para o mercado o Watson há mais de 10 anos e a gente já usa o Watson na nossa operação há bastante tempo. A gente tem várias ferramentas que apoiam os nossos colaboradores, que usam IA, e não é essa IA hoje em dia que a gente conhece do ChatGPT, mas são IAs integradas por baixo dos sistemas há bastante tempo. Agora, invariavelmente, no cenário que se está hoje, a gente pode aproveitar muito mais, né? Então, qual é a nossa visão sobre essa união que é necessária? Não há como retroceder, não tem mais como retroceder. A nossa visão é que há aquela grande discussão no mercado, né, Rodrigo, que profissões vão acabar. A minha visão é que as profissões não necessariamente vão acabar. Algumas sim, aquelas que são muito mecanicistas provavelmente acabarão como profissão. Em outros momentos, eu acredito que o que vai acabar são alguns perfis de profissionais. Por exemplo, eu estava num evento de segurança agora no final do ano e se discutia se o vigilante vai acabar, porque os robôs vão assumir a segurança. A minha visão é diferente. Olha que eu sou de tecnologia. A minha visão é que o vigilante não vai acabar, o gestor de segurança não vai acabar, assim como o advogado não vai acabar, tantas outras atividades não vão acabar. Agora, vão acabar aqueles profissionais que fazem trabalhos repetitivos, sem valor agregado, em que uma máquina, sim, um ChatGPT, uma inteligência artificial, facilmente o substitui. Um advogado, por exemplo, que basicamente pega uma necessidade de escrever uma peça jurídica, coloca numa ferramenta dessa, tira ela pronta, não revisa, não critica e simplesmente passa para frente, esse cara vai acabar. O vigilante que não faz um trabalho realmente de vigilância, atento aos processos, atento às instruções daquele posto, talvez uma câmera com inteligência artificial o substitua.
Agora, aquele vigilante que segue um processo e aí entra a sacada das pessoas, que é a minha visão, quando necessário, saem do processo, saem da esteira. Incorporam um diferencial, enxergam um ponto fora da curva que precisa de uma intervenção humana, isso a IA ainda não consegue fazer. Então, tudo aquilo que a máquina faz de forma robótica, eu acho que se tem um humano fazendo, ele vai deixar de fazer. Agora, dar toda essa capacidade, dar todo esse ferramental para que uma pessoa seja uma super pessoa, é nisso que eu acredito, é o que eu acho que vai seguir em frente e é o que nós temos feito lá no Orcegups há bastante tempo. A gente coloca a inteligência artificial a apoiar as pessoas para, por exemplo, evitar que num processo de segurança, um operador de sistema evite de errar. Né? Se ele tem um ponto de decisão e essa decisão está suportada por IA, a IA já eliminou algumas variáveis e deixou para ela só aquelas que são estritamente humanas, aí sim, ali eu tenho a IA trabalhando de mãos dadas com as pessoas. É nisso que a gente acredita, é nesse caminho que a gente quer seguir e acho que todo mundo deveria seguir. Perfeito, perfeito. E nesse mesmo raciocínio, essa importância de desarmar o cargo e humanizar uma diretoria no mercado tão técnico e tão rígido é algo que é um diferencial, né? Porque não é só a segurança, tem muitos mercados que são técnicos e rígidos, né? E a diretoria ela tem que trabalhar o humano, aquilo que a gente falou, né? Essa questão de tu conhecer histórias, tu conhecer dificuldades, personalidades, formas de aprendizado, formatos de vida, medir aquilo com os cargos que são desenhados. Uma colcha de retalho gigante, né? Como é que essa diretoria faz para desarmar, se desarmar nesse conceito tão técnico e trabalhar o humano, sabe? Eu acho que isso passa pelo equilíbrio, né? Tudo na vida, o equilíbrio é muito importante. E a nossa diretoria, ela é composta por cabeças que se complementam. Então, nossas decisões, sobretudo as estratégicas, são normalmente apoiadas pelo board inteiro. Então, operação, mercado, back-office, tecnologia, pessoas, né? E o nosso presidente, grande conselheiro, muito sábio, muita experiência, a gente consegue formar um grupo que consegue entender esses cenários de uma forma multidisciplinar, né, com óticas diversas e pontuar para tentar atenuar os riscos, tentar enxergar as dificuldades, antecipar as dificuldades e atuar em cada uma delas com o ajuste necessário para que a gente evite os problemas. Sim, o desafio é a estrutura, né, porque quando você tem uma estrutura grande, há níveis hierárquicos, sobretudo, né, e o importante é o alinhamento. Eu acho que quando se tem um alinhamento sobre base muito sólida, cada nível vai conseguindo contribuir de forma alinhada, chegando até o colaborador que entrega lá a sua atividade na ponta. Então, o nosso papel de diretoria é fazer esse alinhamento, é dar o norte, né, e um norte apoiado, um norte suportado para que eles não se sintam sozinhos, para que eles tenham condição de fazer, de novo, ferramenta, recurso humano, recurso financeiro, né, e acompanhar, ir junto, para que eles, de fato, consigam alcançar aquilo que a gente pediu. Isso acaba gerando um clima de empatia e cooperação mútua, né? Sem dúvida, eu acho que num tamanho desse de companhia, sem esses elementos, a gente não consegue avançar. Fica truncado, o trabalho fica bem truncado. Vamos para o nosso outro ingrediente importante. Aqui, o que faz? Eu acho Quer deixar para depois? Pode desligar um pouquinho, já que ela está fervendo. Então, o guanciale, o creme dele, que é o molhinho, ele é basicamente feito de gema, queijo ralado e a gordurinha o guanciale não, o carbonara, né? E a gordurinha do guanciale. Então a gente separa agora as gemas. Aquele carbonara que a gente vê de creme de leite, então não é o carbonara real. Vamos lá, né? A cozinha ela não tem regra, na minha opinião. Eu gosto de seguir algumas receitas clássicas, porque eu acho que se ela é clássica é porque sobreviveu por bastante tempo. Tudo que sobrevive por bastante tempo tem o seu valor. Tem o seu valor. Né? Então, o carbonara clássico, que não vai creme de leite, ele tem um sabor diferenciado. E é esse que eu gosto. Eu já comi muito carbonara, minha esposa fazia um carbonara, até eu começar a fazer esse, agora ela não quer mais fazer outro, né, que usava bacon e creme de leite. Ficava gostoso? Ficava. Quer chamar de carbonara? Tá tudo certo. Né? Mas o carbonara clássico é esse. É a minha versão de carbonara. Exatamente. Acho que a cozinha ela permite essa autoria, né? E é uma coisa bacana pra caramba também, né? Isso faz parte do processo de inovação. Uma vez eu assisti um programa, eu gosto muito de assistir programas culinários e
dos chefes que estava julgando ali, aquele pessoal da competição, falou uma coisa parecida com essa que eu vou falar, assim, que ele dizia que na cozinha tu não copia, tu reinventa. Sim. Então ele fez a versão dele, ele reinventa exato. e faz a versão dele. Né? E isso, trazendo para o nosso papo de mundo corporativo, faz um pouco, tem um pouco de semelhança com a questão da inovação, né? Uhum. Se a gente fizer as coisas sempre da mesma forma, nós nunca teremos inovação. Quando a gente se permite mudar um ingrediente, aqui, por exemplo, o meu carbonara, se um italiano ver, talvez ele brigue comigo, porque o carbonara clássico ele usa pecorino romano e não grana padano. É um queijo com um sabor um pouquinho diferente, mas aquela é a receita original. Eu uso grana padano, então eu já mudei um pouquinho também. É um clássico, uma variação pequena, mas que na minha opinião é um queijo mais fácil de encontrar, é um queijo com um sabor também muito bom, então eu uso o grana padano. Estou dando meu toque de inovação na receita. Vou lavar a mão um pouquinho. Então, ó, vamos dar uma batidinha aqui nas gemas. Eu botei uma pimentinha. Uma mexidinha para incorporar a pimenta. Aqui por enquanto é pimenta e gema. Pimenta e gema, e agora eu vou começar a botar o queijo. Ele vai virar um creme, uma pasta. E essa pasta depois a gente vai Queijo, fazer uma emulsão lá junto com a massa, que tem que estar numa temperatura já um pouquinho abaixo da fervura para ela não tornar essa gema aqui um ovo mexido. Entendi. Então a gente vai incorporando o queijo. Enquanto eu ralava, eu vi que ele fininho, ele fica leve, né? Bem leve. E como eu falei, ele precisa ser leve assim, para que ele derreta com uma temperatura não muito alta. E foi a vida. Foi. Boa. Solução sob pressão. A segurança, fogo alto é que não falta, né? A rotina, como é que treina a mente para poder decidir diante de um risco real, diante de uma pressão real, uma equipe tão grande, numa estrutura tão diversa quanto a de vocês, quanto da Seguros? Eu gosto de usar a expressão SLA mental. Né? Quando a gente fala de serviço, nossa vida é em serviço, SLA, que é o acordo de nível de serviço, é uma ferramenta importantíssima para negociar com o cliente, com o fornecedor, incorporar os projetos e processos. E o SLA mental, na minha visão, porque o que é o acordo de nível de serviço? No fim, nós, numa negociação, tu está me contratando para uma determinada atividade. Nós vamos escrever e eu tenho que entender o que tu espera que eu entregue. Em que tempo, em que condições eu entregue. Isso é o nosso acordo de serviço. Isso que é um ato de transparência. É um ato de transparência, fica claro, e aquela frase máxima vale aqui, que é o combinado não sai caro, né? A partir da hora que a gente combinou, esse nível de serviço eu tenho que te entregar isso, e tu, ao receberes aquilo, não tem o que reclamar, vai estar satisfeito. O SLA mental, eu brinco, é para essas horas. A hora que o imprevisto acontece, eu tenho que ter calma primeiro, para entender o que aconteceu de errado. Eu tenho que entender o que é prioridade agora e o que eu posso deixar para depois. Eu tenho que entender o que eu faço com o meu time para desonerá-lo daquelas urgências, ou melhor, daquelas atividades que não são urgência no momento, e deixar eles focarem na urgência, porque o que a gente precisa é que o problema seja resolvido. Então, o SLA mental é o que o líder precisa ter para entender o seguinte: calma, para e pensa. O que eu vou fazer agora para entender o problema e aí resolver o problema. Então, o SLA mental é a minha ferramentinha de dia a dia para quando acontece um probleminha, um problema não previsto, uma urgência, como que eu lido com ela, como que eu gerencio. Perfeito. Rodrigo, acho que eu vou precisar ralar um pouquinho mais de queijo. Ralar mais queijo? Ele ficou Bora. Um pouquinho... Faz aí no prato? Faço aqui no cantinho. Eu tenho as minhas... Sabe que na cozinha eu desenvolvi a minha forma de medir as receitas. Eu tinha um problema quando eu comecei a cozinhar, que é o seguinte: ia fazer um carbonara, que seja, ia fazer um bolonhesa. Eu normalmente, quando acertava, achava uma maravilha. Aí ia fazer de novo, errava a proporção da quantidade de molho para a quantidade de massa, ou às vezes errava a quantidade da receita no final. Outra receita. Para as pessoas. O sabor até continuava, conseguia manter, mas era essa proporção normalmente de molho com a proteína ou de molho com a massa. E aí eu desenvolvi uma técnica que no meu livrinho de receitas eu anoto tudo por pessoa. Então, por exemplo, carbonara, 2 gemas por pessoa. Vou fazer um carbonara para 10 pessoas, eu já sei que eu tenho que fazer com 20 gemas. 50 gramas de queijo
para cada pessoa. E assim eu vou fazendo, na verdade, 40 gramas de queijo. 50 gramas de guanciale por pessoa. E aí, quando eu vou cozinhar para 6 pessoas, eu já compro os ingredientes depois corretos. Depois eu preciso dessa medida para botar a receita para a galera ali. Vou te vender meu livrinho de receita. Ixi. E aí eu consegui personalizar isso de uma forma que eu sempre acerto a proporção. Esses dias você está comentando com um amigo, ele disse, pô, que legal, então tu nunca desperdiça nada. Não é que não desperdiço. Por exemplo, se eu vou fazer lá em casa, somos em 4. Quero fazer para sobrar um pouquinho, porque no dia seguinte a gente quer comer, eu já faço para 6, para 7, 8 pessoas, porque eu já tenho a receita garantida para o dia seguinte. Então eu fui aprendendo isso e aí eu consigo acertar, sobretudo, de novo, a proporção do molho com a massa. Eu odiava quando eu fazia uma massa e faltava molho para aquele último prato que ia servir. Então assim eu consegui acertar essa medida. E aí aqui eu vi que tu deixou um pouquinho de queijo, então como chato que sou, eu pedi para te ralar o restinho para mim. E vocês percebem que eu não tenho habilidade nenhuma para fazer isso aqui, né? Eu tô aqui me tremendo todo. Tu nem deixou cair nada fora. Nem deixei cair nada. Né? Então aqui, olha, minha habilidade, ó, a tremedeira. Mas eu tô aqui aprendendo, galera. Sou um amante da cozinha, mas não sou um profissional, então tô em minha fase de aprendizado. Fuezão aqui, ó. Agora o fouet tá profissional, ó. Eu vou largar o fouet agora e vou com uma espátulazinha. Nessa separação de ingredientes, sempre tem um ingrediente estragado, né? Como é que um líder tóxico, numa estrutura grande e complexa como vocês, é identificado e como vocês trabalham isso? Com o amadurecimento da companhia, com o amadurecimento do processo de gestão, Rodrigo, é bem legal esse teu comentário, porque não só líder, né? A gente trabalha com muitas pessoas e às vezes até um colaborador no meio de um time, ele pode ser um ingrediente estragado, né? A pior coisa que existe é a gente descobrir no meio de uma receita que eu estou quebrando um ovo podre em cima da massa. Que o cheiro é muito ruim, né? O cheiro é ruim, o gosto é ruim, é tudo ruim, né? Mas hoje, no nosso processo, isso é muito bacana porque eu acho que a gente conseguiu chegar num modelo de maturidade em que se esse ingrediente aparece, antes de ele estragar a receita, a própria receita expulsa ele. Ele não consegue se encaixar porque nenhum outro ingrediente aceita ele naquele sistema. Então, naturalmente, isso aparece. Acho que o valor de transparência que a gente conseguiu implementar dentro da companhia, ele está muito forte. Todos os números da companhia são abertos, todos os processos são auditáveis ou até auto-auditáveis. Então, quando existe alguma coisa que está saindo do trilho, seja uma pessoa, seja qualquer outra coisa, naturalmente aquilo se destaca negativamente e aí o próprio sistema acaba expulsando ou o próprio elemento acaba se excluindo, né? Então, seja ele um gestor tóxico, como tu falaste, que acaba não se enquadrando nesses valores da companhia, seja um colaborador que não está afim de se enquadrar, ele aparece rapidamente e aí não tem espaço para ele. Então o organismo expulsa aquele corpo estranho. Há casos quando é um alinhamento, resolve, né? Mas quando não claro, não tem muito... É claro que isso passa por um processo interno de tentativa de realinhamento, né? Isso nunca é feito de forma sumária. Isso existe o nosso processo de tentar recuperar, tentar mostrar que o caminho não é esse, enfim. Mas se no final, de fato, não houver resultado, aí, como eu falei, naturalmente o processo exclui o elemento. Perfeito. E agora? Agora a gente pode colocar a massa. Ligo ela de novo? Vamos ligar de novo, a água já está quente, né? Vamos retornar. Essa massa vai levar uns 7, 8 minutinhos para ficar no ponto. Tá. Então, a água fervendo, agora basicamente a água vai ferver, a gente coloca a massa, quando ela estiver quase no ponto, eu gosto da massa al dente, a gente vai levar ela para a frigideira, incorporar aquela gordurinha que sobrou do guanciale, depois colocar o creme por cima, emulsificar bastante, ela vai ficar um creme liso, bonito, brilhoso. Perfeito. E aí a gente salteia o guanciale e está pronto. Simples assim, simples, mas com detalhes, né? O queijo tem que ser ralado fininho, né? Tem que cuidar o ponto da massa, da temperatura, para não tornar de novo esse creme um ovo mexido. Então, detalhezinhos que fazem a diferença. O guanciale, tu vai sentir o saborzinho dele, é um sabor mais marcante. Enquanto isso, vamos abrir simples, vamos abrir. Simples, mas não simplório, cheio de sabor, né? Que é bem interessante hoje em dia. Eu trouxe um Toscana, é um vinho suave, é um vinho estruturado, mas suave, um Vilantinori. Ele não vai mascarar o prato, então ele vai cortar um pouco da gordura do guanciale, do queijo,
mas ele não vai chegar a estragar, não vai sobressair o nosso prato. Então, ele vai harmonizar bem com Quer fazer as honras? Por favor. Só vou precisar do nosso abridorzinho. Vamos encontrar ele por aqui. Jóia. Gosta de vinho, Rodrigo? Gosto. Aprendi a beber. Como eu acho que, eu não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas, eu comecei com aquele garrafão de vinho, né? Bem docinho. Que tem o seu valor também, né, Rodrigo? Misturando com Coca-Cola ou fazendo caipira. Na nossa adolescência, né? Ah, é uma delícia. É uma delícia. É que são experiências diferentes, né? Exato. Não dá pra generalizar também. A gente vai amadurecendo e vai entendendo que às vezes qualidade é mais importante que quantidade. Uma das coisas que eu percebi nesse caminho é que a hierarquia do líder faz com que ele fique solitário, né? Principalmente a um nível, ao C-level, vamos dizer assim. É uma área muito solitária. E às vezes tu precisa tomar uma decisão sob pressão e tu olha pro lado e não tem muitos para compartilhar. Quando isso acontece contigo, quem é teu braço direito, aquele conselheiro que tu vai na sala e diz assim, pô, cara, tá acontecendo isso aqui, vamos lá. Isso é uma coisa bacana lá no Orcegups, a gente acaba se apoiando muito no board, né? Claro que há decisões mais pontuais de uma determinada área ou outra, que às vezes o próprio gestor da área pode ser um bom parceiro de troca de ideias, mas acho que o nosso presidente é um cara que hoje, apesar de ser nosso presidente, né, ele talvez atue muito mais como um bom conselheiro. Nosso presidente, Dilma Berger, né, uma figura muito importante nesse mercado que a gente atua, muitos e muitos anos, profundo conhecedor dessa atividade, profundo conhecedor de negócios, então acaba sendo um baita conselheiro para, em momentos de solidão, de decisão, a gente se apoiar e conseguir dali. Ele sempre tem uma boa resposta para a gente, sempre tem um bom caminho quando a gente se encontra num beco sem saída. Então é um baita recurso que nós temos lá à nossa disposição. Então uma das características é todos têm a porta aberta um para os outros e esse diálogo sempre disponível. Sempre. E os próprios pares, né, os nossos diretores, o Gilson, o Denilson, a Cristine, acho que ali a gente tem essa possibilidade sempre aberta, portas sempre abertas das salas para trocar ideia, isso é muito saudável. Por favor, Rodrigo. Oi. Eu não sei muito fazer isso, gente, aqui, ó. Eu sei que a gente dá uma giradinha, dá uma cheiradinha, mas a parte que eu mais gosto é essa. Só pra gente ver se o vinho não tá estragado. Acho que... Delicioso. Bom? Vamos lá. Muito leve. Muito leve. Como eu falei, é um vinho que ele não pode sobressair, né? A gente não está falando aqui de carne vermelha, a gente está falando de um baconzinho, mas o vinho tem que ser só o toque. Saúde. À saúde e ao sucesso. Saúde. De novo, um tintim. Tintim. Muito bom, gente. Ó, o Max botou uma aguinha pra gente. Ó. Ótimo. Obrigado, Max. A aguinha, antigamente, eu não sabia para que servia. Depois fui aprendendo que é para limpar. Exato. Capturar mais as papilas gustativas, isso, né? Capturar mais o sabor, o aroma, o sabor, facilita. A aguinha quase fervida. Colocar o nosso macarrão. Eu gosto muito do espaguete. Pode ser feito também com rigatone, normalmente são as massas, ou com qualquer massa, de novo, né? Mas eu gosto normalmente do espaguete. Nesse caminho todo, tem uma crise, um problema assim que se destacou, que foi aquele que, esse aqui me deu trabalho. Nessa história de quase 20 anos, a gente já teve muita situação, mas eu posso destacar uma bem pontual, que nós tivemos, por exemplo, na pandemia. A pandemia foi um ciclo de muitos desafios, né? Aprendizado puro. Puro. Mas na pandemia, logo no começo de 2020, nós tivemos uma situação, bem especificamente em tecnologia, em que nós sofremos um ataque de um vírus, um ransom, que é um vírus desse que empacota os dados, ele sequestra teus dados e depois te exige uma recompensa para liberar, né? E nós temos muitas camadas de segurança, nós recebemos por dia, para teres noção, milhares de tentativas de ataques, de invasão aos nossos sistemas, né? E lá atrás, por uma falha num sistema operacional, a gente acabou tendo essa invasão e a empresa parou em minutos, poucos minutos, a gente
parou, porque de fato muitas coisas foram afetadas. E foi muito legal, porque ali na crise é que a gente começa a enxergar alguns valores e algumas oportunidades também, né? E a gente viu ali como a nossa equipe é preparada, a gente viu como a nossa infraestrutura também é resiliente, porque, como eu te falei, em poucos segundos o time identificou, foram poucos minutos para esse vírus se espalhar, mas em poucos segundos o próprio time correu no nosso data center, saiu desligando da tomada, literalmente, muitos equipamentos e evitou que outros sistemas fossem afetados. A gente então parou mais por conta desse desligamento do que pelo vírus. Nós não caímos em nenhum tipo de... Não cedemos a nenhum tipo de chantagem, pedido de chantagem, nós não pagamos o sequestro, por quê? Porque nós tínhamos backup de absolutamente tudo em ponto de minutos. Então, em poucos minutos atrás do evento, nós tínhamos todos os backups que não foram afetados, porque estava numa estrutura já isolada que não é afetada, e a gente conseguiu restabelecer tudo. Um grande trabalho de muitas horas para restabelecer tudo. Imagino. Mas ali a gente viu como o time estava preparado, como os processos existiam, e não é todo dia que se atua em situação como aquela, né? Mas a gente viu uma grande ameaça potencial sendo rapidamente debelada, respondida, né? E causando um impacto que poderia ter sido enorme, como a gente já viu em grandes empresas aí que param operações por semanas. Foi o caso da Renner, foi o caso de várias empresas aí no Brasil, e com a gente não. Com a gente conseguiu rapidamente debelar, restaurar os sistemas, e aí com bastante trabalho, no dia seguinte já estava 100% tudo operacional. Então foi uma situação inusitada, porque não é todo dia que a gente passa por esse tipo de coisa. De novo, tentativa sempre, mas ali a gente de fato foi pego, né? E o aprendizado disso foi o que nós precisamos implementar, além de tudo que nós já temos, para ter mais camadas de segurança, né? Quando se fala de segurança, tem até uma analogia com a cozinha, que é a cebola. A segurança se faz em camadas, igual a cebola. Quanto mais camadas você colocar, mais seguro está aquilo que se quer proteger, vida, patrimônio, etc. Então nós fomos colocar mais camadas nessa cebola, né? Fomos nos certificar, hoje somos a única empresa de segurança do Brasil certificada numa ISO que é o número 27001, a ISO de Segurança da Informação. É uma ISO que ela certifica e garante que todos os nossos processos de cuidado de segurança da informação, eles estão validados conforme uma norma internacional. Então a gente foi atrás dela e foi até relativamente fácil, sabe, Rodrigo? A gente conseguia a certificação, foi bastante trabalho, mas ela foi fácil, entre aspas, porque nós já tínhamos a maioria dos processos implementados. A gente já cuidava muito bem da segurança da informação. E essa certificação ela veio basicamente para chancelar aquilo que a gente já fazia, validar, claro, com alguns controles a mais, e isso é interessante, mas ela nos deu a certeza de que a gente estava no caminho certo. Então foi transformar uma crise numa oportunidade e num aprendizado. Perfeito. Vamos colocar a massa na água. Vou pegar aquela nossa espatulinha aqui. Quer outra aqui? Não, tem essa aqui. Essa? Uma espalhadinha nela. Trocar de lugar contigo, levar meu vinho para o outro lado, para a gente não confundir as taças. Boa. Senão daqui a pouco eu vou estar descobrindo teus segredos. A minha é A tua é essa aqui. Vamos mudar de lugar aqui. Essa questão que tu trouxe da cebola me fez lembrar um contexto. Tu gosta de cebola ou tu era aquele que deixa a cebolinha no canto do prato? Cebola. Eu adoro cebola. Sabe que eu não gostava de cebola, eu aprendi a gostar de cebola. Hoje eu gosto crua, eu gosto dela em refogado. Quando criança eu não gostava. Hoje eu adoro cebola caramelizada. Minha cebola caramelizada no vinho do Porto para usar em hambúrguer é espetacular. Eu não sei, eu nunca comi, mas pode ser o próximo prato. Pode convidar. Pode ser o próximo. De repente a gente traz o presidente pro próximo prato aqui e já acho que também mostra para ele também. É um chefe de mão cheia, hein? Para ele fazer o prato de macarrão com sardinha, que ele é tão apaixonado. Clássico, né? Um clássico da cozinha orcegupiana. Agora, falando da cebola ali que tu trouxe, eu lembrei da situação de que as pessoas não estão preparadas para cuidar, né? Para esse cuidado. A gente vê com seguro, com segurança, a prevenção ela não faz parte do conceito ainda. Não sei se é um conceito do Brasil ou se é geral e que, poxa, tu fazer um muro alto é uma camada. Sim. Tu botar uma cerca elétrica é outra camada. Se tu botar um alarme é outra camada, né? É o que opa. Tchu-tchu. É o que tu Tchu-tchu. É o que tu comentou. O tchu-tchu, eu faço assim. Depois a gente pega essas palhaçadas. Boa. É o que tu comentou. Tem que ter as camadas. Sim.
como é que cria esse conceito? Como é que a gente chega nas pessoas lá fora, no cliente potencial, e diz para ele, olha, tu precisa dessa camada, não é uma questão de vender, é uma questão de consciência, de cuidar de si, né? É engraçado porque o mercado da segurança, ele tem alguns elementos que são parecidos com o mercado da saúde, o mercado do seguro, como citaste. São mercados que as pessoas consomem não por prazer, elas consomem por necessidade. Uhum. Né? Tem uma curiosidade que o pessoal acha normalmente que os mercados em que a segurança tem risco maior, o Brasil é um país perigoso comparado com os Estados Unidos, então aqui se vende mais segurança. Não, isso é um mito. Na verdade, o mercado americano é o mercado que mais consome segurança no mundo. E é um país, tudo bem que hoje em dia, muito menos do que há décadas atrás, mas é um país relativamente seguro. Né? Se comparado com o Brasil, por exemplo, nós temos aqui quantidade de homicídios, quantidade de vulnerabilidades aos quais os cidadãos estão expostos, eles são muito maiores aqui do que lá. E, no entanto, o mercado de segurança lá chega a ser, em algumas áreas, 20 vezes maior do que o nosso. Eu não estou falando aqui de segurança de guerra, mercado bélico, não, eu estou falando de segurança, por exemplo, residencial. Câmeras, alarmes, etc., é um mercado 20 vezes maior. E aí a gente pode se perguntar, mas lá então é mais inseguro que aqui? Não, e é justamente isso, porque lá eles se preocupam com segurança. E aí é o ovo e a galinha. Né? Eu tenho mais segurança porque eu invisto mais em segurança, e não porque eu tenho mais insegurança. Então isso é uma coisa que é interessante a gente falar para entender esse contexto. O outro é que segurança normalmente ele conflita com como é que é o que segurança normalmente ele conflita com o teu conforto, com a tua faltou a palavra conveniência. Outra coisa que é interessante a gente falar é que a segurança ela conflita normalmente com a tua conveniência. Uhum. Segurança em condomínio, por exemplo, é sempre um desafio, porque a métrica é sempre essa, Rodrigo. 50% do condomínio quer uma segurança de alto nível, 50% outros do condomínio querem conforto, conveniência. E aí, esse dilema está presente em todos nós. Em maior ou em menor grau, ele está sempre presente. Então, para eu ter mais segurança, normalmente eu preciso ter um processo mais rígido de controle para entrar e sair em casa, para cuidar nos lugares onde eu vou, como eu circulo, para eu não andar usando o celular pela rua de qualquer jeito, sem prestar atenção aonde eu estou, quem está por perto. Então, esse conflito com a conveniência, ele acaba sendo um duelo para quem contrata a segurança. O outro é o próprio investimento em si, né? Então, muitas vezes, no desafio do mercado, o investimento em segurança ele acaba sendo despriorizado até que algum problema aconteça. E aí, normalmente, o cliente vem pela necessidade, pela dor, que, como eu falei, é o caso do seguro, é o caso da saúde, né? Uhum. Também é o caso da segurança. Então, muito melhor eu atuar preventivamente, evitando o risco, que o risco aconteça, ou atenuando esse risco, do que eu tratar depois, né, cuidando do prejuízo. Vamos dar uma olhada aqui nessa massa. Ainda leva um tempinho. Qual é o maior gargalo da tecnologia? Tu que é o especialista da área. O gargalo, eu diria, Rodrigo, que está na mão de obra. No Brasil, há bastante tempo, a gente já concorre, por exemplo, com outros países. Né? Isso na pandemia acentuou bastante, mas já era um movimento anterior. Os talentos, porque tecnologia ainda é criada por pessoas, logo a IA está assumindo um papel fundamental nisso, mas até para aplicar a IA eu preciso de gente do outro lado, por enquanto. Né? Então, os bons talentos, o mercado inflaciona muito. Então, na pandemia, por exemplo, a gente perdeu muita gente para o mercado exterior, Europa, Estados Unidos, Ásia, empresas que de lá contratam pessoal aqui para trabalhar daqui de forma remota, entregando para lá, recebendo em euro, recebendo em dólar. Né? Então, esse desafio da mão de obra, ele ainda é o maior gargalo. Eu acho que com o advento e a evolução da IA, isso tende a diminuir um pouco, mas como ainda o piloto até da IA vai continuar sendo gente, as maiores empresas, os maiores mercados vão continuar também, né, aliciando esses maiores talentos. Então eu acho que esse desafio continua, ele ainda é o nosso grande gargalo. Entendi. Massa está quase no ponto, eu vou começar a aquecer de novo essa gordurinha. Aí a gente depois vai puxar a massa para ela, vai incorporar essa gordurinha,
ela tem que dar uma pequena esfriada, uma leve esfriada, a gente coloca o creme, dá uma emulsificada, a hora que ficar um creme brilhoso, largamos o guanciale e está pronto para empratar. Perfeito. Uma dúvida que eu tenho, a gente vê os grandes líderes, aqueles que realmente mostram sucesso, eles diversificam seus negócios, né? Não fica só num segmento, e é um perfil da Orcegups, essa diversificação. Isso não endói da cabeça do empresário? Uma hora pensa de um jeito, pensa do outro. Vou fazer uma inovação por esse conceito, como é que eu convenço a diretoria, como é que eu mostro que isso tem lá na frente um potencial? Como é que é isso? Porque hoje tem vários negócios no grupo, né? Sim, acho que um dos grandes pilares ou valores que um líder tem que ter é gostar de servir, gostar de resolver problema, né? Eu sirvo para resolver um problema. E lá na companhia nós temos muito isso, no board, na média gestão, e a gente tenta levar isso para os colaboradores. Gostar de resolver problemas passa por enxergar oportunidades, porque a partir da hora que eu não me contento, eu não me satisfaço com uma situação que exista e que está gerando algum gargalo, algum problema, eu vou buscar uma solução para isso. E quando eu vou buscar essa solução e eu não encontro, lá a gente não se acomoda. Lá a gente não se acomoda, lá a gente cria se necessário, como já fizemos em muitas situações. Nós temos hoje, por exemplo, empresa de tecnologia com solução para o mercado de mão de obra. Nós temos empresa de tecnologia com solução para o mercado de segurança eletrônica. Nós temos uma empresa, uma fintech, autorizada pelo Banco Central, regulada, com solução para o mercado financeiro de empresas de serviço. Então, todas foram empresas que nós fomos criando, enxergando a oportunidade, enxergando negócios acessórios ao grande negócio que é a Orcegups, negócios satelitais, que complementam, resolvem problemas para dentro da empresa, para dentro da operação, facilitam a vida dos colaboradores e, ao mesmo tempo, são oportunidades de negócio, vão para o mercado também com vida própria, ganham essa força, essa potência, porque justamente foram criadas em cima de uma base de dor real. O empresário, a gente sabe, tem muitas dores. As empresas têm muitas dores, probleminhas no seu dia a dia que têm que ser resolvidos. E quando a gente acha uma solução para aquilo, aquilo parece que vira um alívio grande, tira um peso do empreendedor. E esse é o nosso dia a dia também. E quando a gente então enfrenta essa dificuldade, vai buscar e não tem, a gente cria. Isso fica tão bacana, fica tão interessante enquanto solução, que o mercado naturalmente também vai enxergar isso, porque foi criado por quem viveu a dor, foi criado por quem criou a solução para aquilo que tinha de necessidade. E a gente tem isso, a gente fez a G5 então, a gente tem o BeSafe, fizemos a Next, foi um grande sucesso, hoje está sendo tocada já de forma independente. Tem várias soluções, Alarme 365 com a fábrica, muitas soluções aí satelitais ao negócio que vieram desse mesmo caminho. Um caminho bem interessante para a gente seguir. E isso é bacana que a Orcegups é uma empresa que ela não tem medo de servir os concorrentes, né? Não. Vocês oferecem ao mercado as soluções, dizendo, olha, tem uma coisa bacana aqui. Isso. Vamos crescer junto, né? E o empresariado enxerga isso, né? Acho que ele enxerga essa oportunidade de ter o seu problema resolvido, porque não é todo mundo que tem o nosso ímpeto, a nossa capacidade de investir tempo, dinheiro, para criar essas soluções. E tem que ter uma estrutura grande também, né? Tem que ter uma estrutura importante e, ao mesmo tempo, a gente criou um produto tão bacana que por que o mercado vai dar as costas para ele? Porque se todo mundo começar a adotar, a dor que esse produto resolve, os outros vão ter ela resolvida. E ele não tendo, ele vai ficar para trás. Então, o empresariado acaba adotando, sim, essas soluções. Nunca houve problema com ego, com ciúme, porque é da Orcegups, que é nosso concorrente. É muito pelo contrário. Poxa, a Orcegups é que criou, então é um produto importante. Já criou uma força na assinatura da marca, né? Exatamente. E isso não gera só solução operacional, também em economia, né? Porque provavelmente essas soluções geram um ROI lá na frente diferenciado, né? Sem dúvida. Vou colocar a massa aqui agora, Rodrigo. Não vou nem esquentar esse óleo porque a massa está bem quente. Então, essa gordurinha aqui já está. Precisa ligar, não? Não precisa. Não? Não precisa para a gente não correr o risco de
ter o nosso creme transformado num ovo mexido. No ovo mexido. Deixa eu trocar de lugar contigo para tu ficar perto do ovo. Isso, vou dar uma incorporadinha nessa gordura que está aqui no fundo. Tá aí, agora a gente vai colocar o creme, nosso creminho. Esse creminho que vira uma pastinha, né? É uma pastinha, exatamente. Fica com a consistência de uma pasta. E aí a gente vai usar um pouco da água do cozimento da massa para nos ajudar nessa emulsão. Nessa emulsão. Quer pegar um potezinho pra gente pegar um pouco dessa água? Uma conchinha. Uma conchinha. Acho que eu vi uma concha por aí. Vamos pegar uma conchinha. Por favor, tu pode ir colocando para mim? Posso. Aí. Vai dizendo se é mais, não? Por enquanto, espera que eu vou mexer ela bem. Desmanchar bem essa massa. Ele vai incorporando e vai dissolvendo mesmo. Exatamente. O bom é que aqui a frigideira é bem grande, isso facilita o trabalho. Coisa boa, trabalhar numa cozinha que está bem preparada, né? Ajuda, né? Vou pegar isso aqui. Vou colocar uma pimentinha mais. Guilherme, se a segurança fosse um prato de menu, qual seria o teu prato? O meu prato. O prato do Giliard. Olha, segurança. A segurança, ela vai ter muitos elementos. Vou colocar um pouquinho do guanciale aqui pra gente, depois um pouquinho no final para dar um toque no prato. Essa espátula aqui. Rodrigo, a segurança, ela tem elementos então que combinam complexidades muito grandes, né? E aí a gente poderia trazer um prato cheio de ingredientes, com uma cocção demorada, com várias etapas, etc. Mas ao mesmo tempo, ela tem que entregar para o nosso cliente final a solução simples e prática. Então ela também poderia ser alguma coisa, do ponto de vista do cliente, bem simples, né? Uma solução objetiva, direta, mas dados os seus elementos, eu diria que ela passa aí por um tempo de preparação longa, por dedicação. Então vou classificar, poderiam ser muitos, como um bom ossobuco com uma polenta cremosa, com bastante queijo, também grana padano, com muito sabor, com um sabor potente, confortável, daquela comida que dá um conforto no nosso estômago, né? E um prazer inigualável, sobretudo para quem opera, que é o nosso caso. Essa praticidade é importante, né? Porque o cliente não tem um perfil só, né? Tem a criança, tem a família, tem o profissional, tem o idoso. Então tem que ter uma face, a tecnologia, a segurança tem que ter uma face, um jeito de atuar multi-personas, multifacetada, né? Exatamente, acho que passa por aí. Tem essa questão de todo mundo tem que gostar, né? Então, por isso que eu pensei no ossobuco, um prato de família, um prato gostoso de sentar num domingo, meio-dia, com aquele tempo friozinho, gostoso e saborear. Todo mundo vai gostar de uma polentinha, de uma carninha bem macia. Então, eu acho que passa um pouco por isso, a segurança ela tem que envolver todo mundo, ela tem que trazer todo mundo para o tema, né, que é importantíssimo, porque afinal de contas está falando da segurança de patrimônio de vidas. Vamos empratar? Vamos empratar. Enquanto a gente emprata, tem uma pergunta que movimenta todo líder. Aqui a gente está num canal de YouTube, como todo canal, transmite informação, transmite conhecimento. Qual é a fonte de conhecimento para o Giliard? Nesse decorrer do caminho e hoje em especial, onde é que tu busca esse conhecimento, essa inspiração? Qual é a tua rotina diária de aprimoramento? Eu leio bastante, não só livros, mas eu acho que hoje em dia a própria internet, né, fornece muitos canais, sejam eles com conteúdo de vídeo, como o próprio YouTube, né, de podcasts em áudio,
de artigos e insights importantes relacionados aos temas que se quer. Então eu tento buscar o máximo de informação possível. Eu estou criando um agente de IA, né, numa LLM dessas conhecidas, em que ele busca para mim, eu dou os temas, ele busca os artigos mais relevantes e traz já resumido para eu, a partir dali, poxa, esse tema aqui é interessante para mim. Aí eu vou e leio o artigo completo. Engraçado porque eu leio bastante coisa em inglês, mas, por exemplo, eu não leio alemão, eu não leio italiano, e são mercados que também escrevem sobre esse tema. Com a IA hoje em dia, ela mesmo já traz o artigo e já traz traduzido também. Então a gente tem essas facilidades, hoje em dia a informação está muito disponível, né? Basta querer, basta ir atrás. Então eu uso muito esses canais, uso muito a internet para me informar. Entendi. A gente vai empratar. Vamos enrolar ele aqui na conchinha. Esse é o jeitinho certo? Esse é o jeitinho do Giliard, cada um tem o seu jeitinho. Aí a gente pega agora aqui o guancialezinho que sobrou e ainda rala por cima um queijinho fresquinho. Tá aí o nosso Olha aí. carbonara. Vou mostrar pra galera. Ai, meu povo. Será que ficou bom? Tá cheiroso, tá bonito. E agora a gente vai comer. Opa! Giliard, antes da gente ir para nossa prova, ver se esse prato ficou Será realmente que ficou maravilhoso, que eu acho que ficou. Quero te entregar uma lembrança. Pô, Rodrigo, uma lembrança obrigado, do programa. Espero que ela se torne um elemento de apreciação dos teus queijos. Vou incorporar na minha cozinha, com certeza. É com muito carinho que a gente te entrega essa Obrigado. lembrança e agradece esse momento aqui com a gente. Obrigado pela oportunidade, a gente compartilhar um pouco do que a gente faz no dia a dia, do que gosta de fazer e poder contribuir aí com os teus telespectadores. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos para o mesmo? Vamos lá. E aí, será que ficou bom? Vamos provar? E agora vamos. Vamos lá. Olha. Eu gosto, então eu sou suspeito a falar e vou deixar a primeira opinião. Eu sou meio ruim assim, enroladinho. Vamos ver se você fazer esse enroladinho igual tu tá fazendo. O italiano diz que se cortar a massa, né? Ah, eu corto. É um pecado. Mas vou tentar fazer aqui. E aí? Realmente é um sabor diferente. Bem mais intenso, mais presente. A simplicidade do prato, nesse momento ela se revela realmente ter uma certa complexidade na entrega, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Giliard, antes da gente fechar, queria uma mensagem, assim, uma fala que pudesse transmitir a nosso espectador, aquele líder que está começando, aquele líder que busca aperfeiçoar. O que tu diria para ele? Que tipo de mensagem, com a tua experiência, com tudo que tu já passou, tu colocaria para ele agora? Legal. Eu acho que a missão do líder, ela nunca é fácil, né? Lidar com todos os desafios que se tem no dia a dia, fazer com que os times consigam seguir alinhados com uma estratégia, com uma entrega. Então eu diria, se pudesse resumir tudo que a gente poderia citar, eu diria o seguinte, que talvez disciplina e foco, eles são mais importantes, por exemplo, que genialidade dentro de um time que busca incessante só por resultado. Eu acho que o líder ele tem que entender qual é o potencializador daquilo que ele espera chegar, alcançar lá no final com todo o time, né? E muitas vezes isso passa por ir junto, e esse ir junto precisa de uma mensagem muito alinhada. Então, entender que sozinho ele vai muito rápido, mas nem sempre ele chega tão longe. Quando se vai junto, se consegue uma caminhada mais perene, resultados a médio e longo prazo maiores e mais gratificantes. Então eu diria isso, eu diria que foco e disciplina. Se conseguir transmitir isso para todo o seu time, com certeza os resultados vão aparecer. Perfeito. E é isso aí, pessoal. Hoje a gente teve a presença dessa mente brilhante da tecnologia, Giliard dos Santos. Muito obrigado mais uma vez. Esperamos vocês no próximo episódio. Grande abraço. Tchim, tchim.